A graça e a paz, queridos. Hoje é o nosso primeiro culto, do ano de 2021. E podemos falar, até aqui, nos ajudou o Senhor. Chegamos com vida, abençoados. E eu estou com um texto aqui da palavra de Deus, que o Senhor gerou no meu coração. Está lá no livro de Mateus capítulo 20. Eu vou ler somente o versículo 28 para não tomar muito tempo. Nós iremos falar sobre Jesus como bom servo. Jesus como um bom servo. Amém? Está escrito assim, Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor primeiramente fala comigo, revela a tua palavra. Que o Senhor muda, Senhor, a minha atitude, muda os meus hábitos, a minha linguagem, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Que o Senhor, papai querido, possa falar com a tua igreja também, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor gerou no meu coração essa palavra. Nós sabemos que o Senhor teve uma qualificação em todas as áreas. E nós queremos, pelo menos, nos parecer com Jesus um pouquinho. Sim ou não? Quem aqui quer se parecer com Jesus? Porque eu estava analisando que nós, como pessoa, como filhos de Deus, que nos colocamos nessa brecha através de Jesus, nós temos muita dificuldade de servir. E eu sei que esse ano de 2021, um ano que se inicia, nós falamos tanto sobre avivamento, sobre o arrebatamento, mas se a gente olhar para o texto da palavra de Deus, é algo que Jesus, desde o princípio, desde a fundação do século, Jesus estava servindo. Então a função de um servo é muito forte. Uma atitude daquele que serve toca no coração de Deus. E o Senhor falou comigo através dessa palavra, quando o próprio Jesus falou, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Olha só, o Filho de Deus, nós temos uma mentalidade sobre títulos, posições, recompensas, Nós temos isso no nosso coração. Eu vou fazer isso, eu vou ter alguma recompensa? Eu vou estar na igreja lá arrumando as cadeiras, limpando o prédio, eu vou ter alguma recompensa nisso? E o Senhor falou forte no meu coração ontem, eu orando, antes de ontem, lendo e relendo esse texto, até falando com a Luciana, a Bíblia ela se renova a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Nós temos sempre o encargo de pensar, eu tenho que receber alguma coisa. E Jesus deu um grande exemplo, nós não precisamos ter essa preocupação. Porque o bom servo é aquele que faz sem ser mandado. E aqui nesse texto, o ministério do serviço era o primeiro aspecto do seu ministério. Ele quis dar a sua própria vida para nos salvar. O seu perfil ministerial é servir de maneira e servir da melhor maneira. Então Jesus ele quis marcar os seus discípulos que quando você vai servir, você tem que servir da melhor maneira. Porque não adianta, vamos só dar um exemplo.
o bispo faz uma convocação hoje do batismo. E convoca algumas pessoas para estar auxiliando o batismo, onde terá uma grande festa no céu. Mas alguns que foram convocados na função de servo, eles começam a murmurar no coração. Já viu quando um filho zangado, a mãe fala para ele assim: meu filho, eu quero que você limpe o banheiro. Ele vai limpar o banheiro, mas ele fica espraguejando lá dentro do banheiro. Mesmo que ele não fala, ele está lá no coração: por que ela me mandou limpar esse banheiro? Por que ela mesmo não veio limpar? Ela é muito afogada. Vocês entenderam? Às vezes na obra de Deus é da mesma forma. Você tem o privilégio, o chamado de ser um servo, para servir com excelência, e às vezes você está murmurando dentro do seu coração: por que eu tenho que vir no culto também de manhã e também vir à noite? Olha, eu já vim de manhã, por que o bispo me convocou à noite? Para que isso? Eu estou cansado, eu estou desgastado. Deus falou primeiramente comigo. Se estiver falando com uma pessoa aqui dentro, aleluia, Jesus, obrigado. Porque a melhor função é servir, que Jesus ensina aqui. Se você serve somente de aparência, mas o que Jesus quis ensinar para os discípulos, que ele estava avaliando a intenção do coração. Querido, não adianta eu ser mascarado aqui. É bobeira minha eu chegar: ai, pastor Guildo, graça e paz, meu querido, abraçar. Mas no meu coração as intenções é diferente. Pastor Guildo está vendo as cadeiras tudo bagunçada, e aí ele fala para um servo: servo, coloca as cadeiras no lugar. O cara, só porque o cara é sargento do exército, está mandando também na igreja. O cara já está mandando, velho. Aí fala lá fora: pô, não, você viu, o cara folgado, veio dele mesmo fazer, não. Mas eu quero te falar que Deus vai testar a intenção do seu coração. Ele vai usar o seu pastor, ele vai usar o seu líder, ele vai usar o seu discipulador, para ver a intenção do seu coraçãozinho. Nós temos um aspecto na nossa mente sobre posições sociais. E Jesus quebrou todo esse paradigma. Jesus falou: olha, peraí, olha para mim, eu sou filho de Deus, eu não vim para vocês me servir. Porque eles tinham uma mentalidade: nossa, Jesus cura, Jesus expulsa os demônios, Jesus faz sinais e maravilha, nós temos que servir o Filho de Deus. Jesus falou: peraí, vocês não vieram para me servir. Eu quero mostrar para vocês que vocês têm que se colocar na posição também igual a mim. Mas olha só, no livro de João, no capítulo 1, versículo 3 e 4, pode projetar aí para as pessoas verem. Olha só, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha só esse versículo: a vida estava ou está ainda em Jesus, em você e em mim. E o Senhor é a luz dos homens. Se Jesus tem todo esse poder, ele é poderoso, é filho de Deus, está na função de servo. Qual que é a sua função e a minha? É que as pessoas estejam prontas para me servir? Não, é o pastor Josiel. Nós temos que... É igual as pessoas têm uma mentalidade de reinado, né? A monarquia, o rei tem os seus servos ali, tudo para fazer e acontecer dentro do palácio. Só que Jesus quebra todas esses paradigmas. Ele fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e ele fez. Ele serviu
Sem ele nada do que foi se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O primeiro ponto, a primeira coisa que precisamos conhecer é que desde a criação Jesus, ao criar todas as coisas, ele já servia a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele visava servir a criação. Olha só, ele formou tudo. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, os visíveis e os invisíveis, seja principado que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado. A função do servo Jesus mostrando, se ele criou tudo isso, ele despojou da sua glória, ele veio como homem, ele veio para servir. E às vezes nós temos uma soberba tão grande nos nossos corações. Nós vivemos dentro de uma classe social. Eu tenho que tratar o fulano melhor porque o fulano é isso. Eu tenho que tratar aquele ali porque mora lá onde o Judas perdeu a botina. A função do servo, ele não olha A e B, ele quer servir e servir em amor. Jesus mostra isso para mim e para você. Se você está entrando no ano de 2021, se você não teve a oportunidade de servir o Senhor com qualidade, com um coração generoso, porque Deus, Ele vai ver as intenções dos nossos corações. Imagina, no livro de Gênesis, quando Abraão venceu uma guerra, ele estava na função de servo, ele consultou a Deus, e Deus entregou os 5 reis para Abraão. E Abraão venceu aquela guerra. Ali estava também o seu sobrinho Ló. E o Senhor deu a oportunidade de Ló e Abraão fazer escolhas. Eu e você podemos fazer as nossas escolhas. Deus não tem culpa das nossas escolhas erradas. Estava ali Abraão e Ló depois da guerra. E um dos reis propôs riqueza para Abraão. E Abraão falou claramente: não, eu não vou aceitar isso. Sabe por quê? Porque quem me enriquece é Deus. Abraão já tinha um coração de servo, tinha um entendimento que quem poderia enriquecer, quem poderia o abençoá-lo, somente Deus. E Abraão não quis aliança, mas de repente aparece uma pessoa que é uma tipologia de Cristo, o próprio Cristo, Melquisedeque, se apresenta a Cristo, sim ou não? E o que Melquisedeque faz com Abraão? Simplesmente ele vai acontecer esse ato aqui hoje: pão e vinho, a comunhão. Abraão falou: não, eu estou em comunhão com o meu Pai, eu estou em comunhão com o meu Deus, eu estou aliançado, porque o que é de Deus é meu, e o que é meu é de Deus. Por que nós ficamos preocupados com tanta coisa? Se você é servo, é filho, é aliançado com Deus, tudo que é de Deus, tudo que é de Jesus é seu, é meu. E tudo que é meu é do Senhor. Abraão não se preocupou, ele comeu ali pão e tomou vinho com Melquisedeque, fez uma aliança. Só que Ló escolheu seguir o rei de Sodoma. Ele teve uma escolha não de servo. Sabe por quê? Porque a gente vê a posição social. Ló falou: o cara é rei, eu vou seguir esse cara que ele vai me dar um cargo político bom. Eu vou estar na Secretaria de Segurança Pública lá em Sodoma. Eu vou dominar sobre Sodoma. E ele olhou uma visão natural.
e seguiu o rei de Sodoma e Gomorra. Já que o rei Abraão não quis, ele pensou: eu vou dar um presentinho pro sobrinho. A gente sempre quer mérito, quer trocas, quer ser visto, quer ser bajulado, quer ser elogiado, quer que o nosso ego seja amassageado. Oh, como você louva bonito! Eu, graças a Deus, lá em casa, Deus deu uma bênção de levita. O Mateus, a Luciana e a Nilda louva bonito para Jesus. Mas eu, na hora que eu vou louvar, até o diabo fica com raiva de tanto desafinado que eu sou. Mas Deus recebe o meu louvor. Não é porque eu tenho um timbre bonito, uma voz afinada, que Deus fala: não, eu aceito esse. Não, Deus também recebe o meu. O seu também, né, pastor? E aí eu fico pensando, Ló escolheu os cargos, as posições sociais, mas Abraão entendeu que quem me enriquece é Deus. A escolha da contenda entre os pastores, os campos verdejantes. Abraão era tão servo, porque quem é servo não quer usurpar. Quem é servo não fica preocupado se o outro vai crescer ou deixar de crescer, porque ele sabe que na hora certa Deus vai te honrar. Abraão falou: não, você é meu sobrinho, eu poderia escolher, mas como sobrinho, eu vou te dar oportunidade, Ló, escolhe. Ló olhou os campos verdejantes, anda por vista e falou: é lá que eu vou ficar. E foi. Mas Abraão continuou na aliança. Se você for ler o texto de Gênesis, Ló só deu canseira. Um servo natural. Mas eu quero te falar, quando você é um servo autêntico diante de Deus, você deixa um legado. Porque você faz aquilo que Deus determina no seu coração, e você faz, e faz com alegria. E Abraão vê a história. Ló, depois o pecado de Sodoma subiu aos narizes de Deus, as narinas. Deus poderia, o mais interessado na história era Ló. O mais interessado na história era Ló. Mas Ló andou no natural. Um servo que anda no natural, murmurando, reclamando. Deus poderia mandar os anjos avisar para Ló: Ló, sai de Sodoma, vai ser destruído. Não. Quem fez aliança com os anjos, com Jesus, quem comeu o pão e o vinho com o próprio Jesus, que é Melquisedeque, foi Abraão. E Deus desce, manda os anjos, e o próprio Jesus ia até a casa de Abraão e falou: ó, vamos destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão cai em si como servo e começa a falar: Senhor, se houver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor falou: não, se tiver 50 justos, eu poupo a cidade. Senhor, e se tiver 40? Eu poupo. Senhor, e se tiver 30? Eu poupo. Senhor, e se tiver 10? Eu vou poupar a cidade pelos 10. Olha o amor de Deus para com o servo. Deus não vai revelar nada a ninguém, a não ser você, servo de Deus. Se Deus for fazer alguma coisa, Ele vai revelar com aquele que é aliançado com Ele. E Abraão intercedeu, clamou e chegou a 10. Mas Deus estava tendo um entendimento que Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que os anjos, ao chegar na cidade, Ló estava sentado na entrada da cidade. Quando você chega, na época os estudiosos falam que as grandes cidades, as maiores autoridades sentavam-se na entrada da cidade, porque ele era visto, era como se fosse um juiz, um promotor, um desembargador,
um ministro do Supremo. Então Ló tinha uma posição social elevada. Ló tinha uma vida boa. O rei deu um cargo bom para ele. Mas nós temos que tomar cuidado, que nós podemos passar o ano de 2021 e as nossas atitudes como servo, não é só o serviço braçal. O maior servo é aquele que abre a boca e fala de Jesus. Ele não tem vergonha de falar de Jesus. E Ló foi para Sodoma e Gomorra. Ele ficou lá no natural, vivendo no natural, e nunca falou de Deus. Quando os anjos chegaram para Ló e falaram: Ló, a cidade vai ser destruída, vai ser consumida. Pega os seus parentes, seus genros, suas filhas, toda a sua parentela e sai da cidade. Enquanto você não sair, Ló, a cidade não será destruída. Levanta os seus pés e sai. O Senhor deu essa ordem: vai destruir Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? O servo de um coração questionador, ele ficou em parafuso. Ele já começou a pensar: vou perder minha posição social, vou perder os meus bens, a minha estrutura financeira. Tem gente que se apega com tudo nessa terra, sim ou não? Se apega com o carro, se apega com a casa, com a posição social, se apega com tudo. Com tudo. Com os elogios, com as bajulações. E Ló estava ali, o anjo falou: sai, rapaz. E Ló simplesmente teve um entendimento e foi anunciar para os seus futuros genros, porque não era casado ainda com as filhas de Ló. Até porém os anjos anunciou, e os malignos da cidade queriam os anjos. E Ló falou assim: não faça mal aos meus hóspedes. Eu dou as minhas 2 filhas que são virgens, não tocou, nenhum varão tocou nas minhas filhas. Eu entrego para vocês. Porque se você for no Oriente Médio, são aí um alemão e um judeu, e eu tive a honra de comer um cuscuz e uma tapioca na casa deles, muito bom. Mas se você for no Oriente Médio, e se um judeu te hospedar, ele dá a vida por você. É o texto que Jesus falou, aleluia. Oh, Espírito do Deus de Israel. Foi o texto que Jesus falou, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida a muitos. Um judeu é assim. Porque Jesus, quando faz as suas comparações, ele faz a comparação com a sua linhagem. Se um judeu te chamar para hospedar na casa dele, e vir um inimigo querer minar e matar, ele resolve dar alguém da casa dele para não tocar no hóspede. E eu falo que você é hóspede de Jesus, e ninguém te toca, porque Jesus já venceu por você, aleluia. Aleluia. Então Ló, mesmo natural, ele guardava a cultura. Ele falou: não toque nestes homens, porque eu tenho 2 filhas. Mas mesmo assim os anjos cegaram aquele povo e falou: escapa-te pela tua vida. Mas Ló não tinha costume de falar de Deus. Nós passamos o ano todinho e não falamos de Jesus para ninguém. Eu me senti acusado nessa mensagem, porque onde eu estava, nas praças, nas ruas, no quartel, eu sempre estava pregando Jesus. E de um tempo para cá eu me calei. A gente se torna natural. Jó se tornou natural na hora que ele foi falar para os seus genros: a cidade vai ser destruída, vamos sair fora daqui. O genro falou: não, seu Ló, o senhor está brincando comigo, aí. O senhor está com brincadeira, o senhor viveu aqui tanto tempo. Agora o senhor está em paranoia, falando que a cidade vai ser destruída, igualzinho na época de Noé. Ninguém acredita não, filho. Se você não bater na tecla que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, ora, Maranata, prega para o povo. Aí se você for pregar de última hora, o povo vai rir na sua cara. Jesus está voltando? Vejo falar isso dentro da história da vovó. Agora que você quer falar, hoje que você vai falar isso para mim?
Jesus voltou aí, ó, e levou muitos dos seus escolhidos aí com essa doença. É uma volta também. Ele sai colhendo os seus. Imagina Ló. Foi falar, ninguém acreditou. E o coração de um servo doente, natural, só traz problemas. Murmuração, reclamação, fermentação, ódio, raiva, discórdia, contenda. Olha a vida de Abraão. Abraão só foi prosperando porque a Bíblia diz que Abraão era servo. Abraão não se preocupava com nada, porque ele entendia que Deuteronômio capítulo 28, ele estava andando e as bênçãos correndo atrás dele. Bendito será o entrar, bendito será o sair. O crente fica preocupado com muita coisa. Seja servo e acredita na palavra de Deus, que este é o ano que Deus vai te levar ao serviço. Abraão não se preocupou em só ir enriquecendo. E Ló só ficando pobre, miserável. Perdeu a sua esposa também porque era uma serva com o coração voltado para os objetos naturais. Não confiava em Deus. Nós falamos que confiamos em Deus, mas na hora que somos assolados com uma doença, somos assolados com a situação financeira, nós começamos a manifestar quem nós somos. Ficamos tristes, não queremos ir para a igreja, não queremos ir para uma célula, não queremos estar em comunhão. A minha vida está uma derrota. Vai continuar derrotado, porque você só vive falando derrota. E Ló só foi declinando. A sua mulher olha para trás, vira uma estátua de sal. As suas duas filhas vão, se esconde com ele numa caverna e olha para trás e fala: acabou, o mundo acabou. E agora, como que nós iremos dar linhagem ao nosso pai? E de repente elas embriagam o seu pai com vinho, e Ló fica chapadão, meio doidão. E de repente Ló fica com uma das suas filhas, e depois fica com a outra. Olha a decadência. Isso nunca estava no coração de Deus. Nasce os amonitas. Os amonitas, os piores inimigos de Israel. 4 gerações. Olha o que um coração de um servo natural, um servo que não busca o direcionamento de Deus, vai causando só problema. Faz uma análise, eu fiz uma análise, faz uma análise do que você fez durante o ano de 2021. Glória a Deus. Ele vai servir a ceia? Eu falo para vocês, queridos, estou concluindo. Jesus falou: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Oxalá, eu ouvi uma palavra, eu ficava sempre ouvindo palavra 2 horas. Porque aqui nós nos alimentamos, lá fora você vai bombardear as ações do diabo. Veja a vida de Ló, ele foi só decaindo, servo infiel, inútil. Jesus deu os talentos para 3 servos. Falou: toma 5, toma 2, toma 1. O servo que pegou 5 se alegrou o seu coração, jubilou a sua alma e falou: eu vou produzir mais para o meu Senhor. Produziu mais 5, 10. O outro produziu mais 5. Todos dobraram os talentos e foram prestar conta diante do seu Senhor. E um só pegou um talento e falou: não, eu vou enterrar. Tem medo de falar de Jesus, de realmente se encher de Deus. Enterrou o talento. E de repente o Senhor veio prestar conta com eles.
E cada um foi falando: Senhor, tu me deste tanto, aqui mais tanto, tu me deste tanto. Aí chegou o último e falou: Senhor, eu tive medo, o Senhor é um homem que sei onde não colhe, tá justificando. A gente sempre tem isso de justificar. Ah, eu não fui por causa disso e disso daquilo. Ah, por causa... justifica igual a bispa falou. Justifica, mas não explica. Justifica, mas não explica. E o último talento ele enterrou. O Senhor pegou o talento, deu para aquele que produziu mal e falou: servo inútil, infiel, tira ele daqui. Oi, aproveita enquanto nós estamos aqui. Convida. Temos o coração, o encargo de trabalhar para Jesus, de ser um servo autêntico, fazer com alegria. Porque não adianta você fazer murmurando. É melhor não fazer. É melhor não fazer. O servo inútil foi lançado nas trevas. Agora, nos momentos de crise, Jesus também está ali para te servir. Em qualquer situação. Imagina os discípulos lá em Lucas 5. Estavam ali numa grande pescaria. Momento de crise. Estava ali naquela situação que desesperados, abatidos, desanimados, mas porém pensaram: não há mais esperança. Porque tem um momento, por exemplo, Pedrão era profissional na pesca, ele falou: rapaz, o Messias morreu, acabou, meu filho. Mas Jesus vai manifestar para você no seu momento de crise. No seu momento que você pensa que está sozinho, que tudo acabou, Jesus vai transformar, vai fazer um grande milagre na sua vida. Pedro estava ali completamente desesperado. Imagina pastor Guildo pescar a noite toda, jogar a rede para um lado. O cara é profissional da pesca, jogava rede, tinha uma cooperativa de pesca, rede para cá, rede para lá, a noite toda, e não apanhar nenhum pequenininho de um peixe. De repente ele chega na praia, tem um homem que nem sequer ele conheceu. Oi! Aí Pedro já empurrado, né? Porque o servo, quando ele está irado, o servo que tem um coração que serve na autoridade mesmo, assim. Oi! Pedro já pensou: vai pedir peixe. Tem um cliente já enjoado na beira da praia para pedir peixe. Jesus: tem peixe aí? Pescamos a noite toda, não apanhamos nada, nem um lambari, nem um cascudo. Jesus falou assim: lança a rede aí ao lado. Acho que Pedro pensou assim: rapaz, esse camarada lança a rede ao lado. Eu sei onde que tem os cartões de peixe, eu sei onde que tem os melhores peixes, eu não peguei nada a noite toda. O cara vem comprar peixe, manda lançar a rede do lado. As coisas de Jesus é mistério. Quando ele fala para você: se lança, se lança. Não tenha medo não. Eu vi um pastor doidão no encontro que eu fui, eu fiquei escandalizado. Na hora do batismo do Espírito Santo, ele pegou um cobertor e saiu dando cobertada na cabeça do povo. Eu falei: isso é loucura. Ele pá! E o povo, e gente recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: meu Deus. Ele falou assim: eu sou extravagante em Jesus. Ele falou assim: quebra o protocolo, vai lá e pega seu cobertor e sai arrumando na cabeça desse povo aqui, que eu vou batizar isso tudo. Deus quebra protocolo. Jesus cuspiu no chão, ele limpou, deu aquela cuspida, fez lodo e passou nos seus olhos. Imagina Jesus dando uma cuspida assim, e faz um lodo e vai passar nos olhos de algum aqui. Não, para! O dia em volta, nossa, que trem nojento. Jesus quebra protocolo. E eu vou te falar: esse ano de 2021 o Senhor vai quebrar protocolo, aleluia. Imagina, Pedro falou: então tá, vou lançar. Lançou a rede. Oh, aleluia. Diz que quando ia puxando 156 grandes peixes, que quase o barco naufraga de tanto peixe. E um falou: eu conheço esse camarada, aleluia.
é Jesus. É Jesus. Eu conheço. Conhecer é uma coisa. Quem conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Conhecer é uma coisa. Quem tem intimidade com Jesus? Aleluia. Intimidade é algo que Ele vai falar e você vai obedecer. Você vai se lançar. Para concluir, porque eu sei que tem a ser, mas é tão bom falar de Jesus. As pessoas têm dificuldade em servir e obedecer à voz do Senhor na boca do seu líder. Tem gente que fala: eu só obedeço se um anjo vir até a mim. Mateus, eu sou um anjo do Senhor. Eu só obedeço se um anjo, ou se Jesus. Paulo fala assim: se um anjo do céu ou um de vós anunciar outro evangelho que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. O servo fiel é aquele que escuta a voz do Senhor no Espírito, escuta a voz do Senhor na boca do seu líder, na boca do seu pastor, e segue, e vai ser bem sucedido. Para concluir, a igreja tem a palavra de Deus como centro. Se a igreja tem a palavra de Deus como centro do seu coração, no centro da sua vida, que é Jesus. Eu me lembro que eu fui numa igreja visitar um coronel de polícia. E a gente no quartel é disciplinado para ir servir, coronel, tenente, limpar os trem. E eu fui na igreja. Esse coronel me ligou e falou: irmão, vem aqui na igreja que eu preciso conversar com você. E eu fui até a igreja. Cheguei na igreja. Falei: pastor, cadê o coronel fulano de tal? Tá lá no fundo lavando os banheiros. Aí aquilo já impactou meu coração. Aí eu pensei: poxa, o cara é uma autoridade na polícia, é um coronel. Ele manda, desmanda, vai, vem, a gente tem que obedecer. O cara tá lavando o banheiro. Olha a mentalidade do cargo, da função. Cheguei lá no banheiro, ele estava lá lavando os banheiros da igreja. Eu falei: ô, coronel, tudo bem? Ele: ô, meu filho, como é que você tá? Me abraçou. Eu falei: coronel, o senhor permite eu lavar os banheiros pro senhor? Porque a gente quer se pôr na brecha, né? Eu, tipo assim, servir. Ele falou para mim: negativo, meu querido. Deus mandou eu fazer isso aqui. Eu não vou passar meu galardão para você. Aleluia! Eu fiquei assim: sim, senhor, o senhor me ensinou. Não vou passar o meu galardão para você. Vou lavar o banheiro e vou lavar com excelência. Eu, aleluia. Coração de servo. Naquele momento eu já comecei a falar: rapaz, se o cara é coronel, eu tenho que servir muito mais. E se você é pastor? Ah, pastor tem que sentar nas tribunas, tem que ser servido. Isso é bom, você tem que honrar o seu líder. Mas isso não é a prioridade. Se você é um pastor, a sua função é servir. Mais ainda, não é o seu título que vai sobrepor você. Você tem que servir, ser servo, igual Jesus é e continua sendo. Fui no encontro também em Palmas. Chegando lá em Palmas, fui morar lá, fui passar pelo encontro. Para minha surpresa, numa chácara, os alojamentos foram feitos de palha de coqueiro. Quem conhece aquelas palhas de coqueiro? Um ranchão com palha de coqueiro, chão batido, e tinha que armar rede. Todo mundo levava rede. Os banheiros nem se fala. Mas o que me impactou também, ao chegar nesse encontro, tinha um desembargador. Um desembargador é a autoridade máxima de um estado. Ele é juiz, é promovido a desembargador, ele é uma autoridade. Tem moral, sim ou não? Um desembargador, meu amigo, ele tem moral. E nesse encontro tinha um desembargador. E para minha surpresa, esse desembargador estava servindo com tanto carinho, com tanto amor, colhendo lixo, lavando as vazias do encontro, varrendo o pátio, e na maior felicidade. Eu quero falar para vocês algo. Se você tem algum orgulhozinho no seu coração, vou parar por aqui, que hoje é a ceia. Poderia falar mais
uma hora, mas eu vou falar só o que é determinado. Se você tem um orgulhozinho no seu coração, se achando que você é alguma coisa, pensando, olha, quando você erra perante a lei, você vai contratar um advogado, sim ou não? O advogado, os honorários, tem o doutor, esse é advogado, né, irmão? Os honorários não é barato, porque tem as custas do tribunal, as custas mais caras do país é o fora aqui de Goiânia. Aí você tem que contratar um advogado, você tem que pagar fazer todo o trâmite ali para ele te defender. E você pode perder a questão e pode ser condenado. Agora deixa eu te falar, tem um advogado que ele fala assim, ó. João fala assim, filhinhos, não pequei-vos. Mas se vocês pecarem, sabe que tem um advogado à direita do Pai que não vai cobrar vocês, não vai cobrar de vocês as custas, não vai cobrar os honorários. Não, ele já pagou por vocês. O sangue de Jesus já te purificou de todos os seus pecados. Se você pecou, saiba que tem um advogado à direita do Pai intercedendo por você 24 horas. Que Jesus bom é esse, que servo maravilhoso. Se coloque de pé. Se você tem um coração, irmão, um coração de não querer servir no reino, não se deixe ser levado como Ló. Não se deixe ser levado como muitos e muitos servos por aí. Eu creio que Jesus fala na sua parábola e fala na sua palavra que o servo bom e fiel é aquele que faz sem ser mandado. Se eu sou tipo assim, se eu vejo que é para fazer aquilo ali, eu já tenho uma visão, eu vou lá e faço. Se é para mim em tal lugar, eu já vou logo e faço. Se você começar a andar no Espírito, você vai entender, falar, não, se é para fazer, vamos fazer bem feito. É igual criança, manda fazer uma coisa e faz mal feito, vai lá e faz de novo, trabalha 2 vezes. E o servo negligente é assim. Ele quer fazer, faz. Mal feito. Tô nem não. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Jesus. Aquele que deu a vida por você. Aquele que te ama. Aquele que te guarda. Aquele que te protege. Aquele que te trouxe até aqui no ano de 2021.